Nós estamos aqui dando boas-vindas ao nosso secretário, agradecendo já a presença dele, o doutor Francisco de Queiroz Maia Júnior, conhecido de todos vocês, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o presidente do IDT, nosso amigo Vladson Viana, e o secretário executivo da SEDET, o professor Kennedy Montenegro Vasconcelos, e a assessora de comunicação da SEDET, a Joana Cruz. Sejam bem-vindos, meu secretário e os demais, e já agradeço aqui a presença de vocês. Me permitam que eu cumprimente agora a nossa diretoria, depois de um tempo aí bem longo de ausência. Primeiro, a nossa reunião, doutor Maia, em que estamos fazendo uma presencial, porque sempre nós fizemos híbrida, né? Para quem pode estar aqui e quem não pode. Aqui nós reduzimos um pouco a presença por conta do espaço. Aqui, em média, nós temos 60 pessoas, 70. Dessa vez a gente teve que limitar a 30, não é? Para continuarmos obedecendo o protocolo de segurança. Mas eu quero cumprimentar aqui o nosso vice-diretor que estava aqui conosco, que era o Assis Cavalcante, que é o nosso, não é nem diretor, é vice-presidente. O meu amigo diretor do DASPS, Severino Neto, diretor Bento Souza, que está aqui, diretora Luiziane Cavalcante, o diretor Rogério Aguiar, o diretor Emílio Júnior, a diretora distrital Patrícia Bessa, diretor distrital Oswaldo Rebelo, diretor distrital Francisco Walter Vavá. Pessoal, metade, Vavá, o resto deixou lá em Canindé, foi? Hein? Está andando só a metade agora. Rapaz, que regime maravilhoso, Vavá, que você fez. O diretor distrital Jefferson Macilon, nosso amigo lá de Tauá, está aqui conosco, secretário. O diretor distrital Samuel Noronha e a diretora distrital, a Régia Nascimento, lá de Boa Viagem, está ali conosco. E temos aqui os presidentes de CDLs. Temos de Alto Santo, o Juvenal Rabelo, que está ali, Adriana Madeiro, de Baturité. Nós temos José Saraiva, José Saraiva Ivan, lá de Maracanaú, a Norma Sueli, de Maranguape, e a Gleice Costa, de Pindoretama, Aldísio Barbosa Lima Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico do Alto Santo, o vice-presidente da CDL de Maracanaú, Antônio Câmara, a esposa do diretor Jefferson, a Daniela Maslon, a superintendente da CDL de Fortaleza, o Christian Pinheiro, e a CDL de Pindoretama, a Bruna vai ter que me ajudar aqui, porque e era Nildo, né? Porque eu tenho que aprender a ler aqui. Essa não é sua, não, né? Bom, quem está online conosco é o vice-presidente Honório Pinheiro, do secretário, que pediu desculpas por não estar aqui, ele tinha um compromisso. Ligou para mim, fez questão de que eu lhe apresentasse as desculpas. Nós temos aqui o vice-presidente Bosco Macedo, o Antônio Alves está ali, lá em Canindé, já vi ali, o Toninho está ali, ó, na tela. Nós temos o Francimar Albuquerque, o João Araújo, nosso diretor, Gervásio Filho, temos o Adilberto Magalhães, Conselho Fiscal, o Gilberto, aqui da ACAL, que está ali, e Ana Lira, diretora distrital, que eu já vi ali cedo, já está ali na tela, o Alisson Aragão, distrital, Geraldo Pinheiro, diretor distrital, nós temos Terezinha Araújo, lá da nossa querida Ibiapaba, chegando aqui a nossa Luiziane, já cumprimentei, Luiziane, você não estava ainda, mas eu sabia que você estava aí. Ney Wellington, diretor distrital, está ali o homem, Gleicione Pereira Martins, diretor distrital, e Marcelo Magalhães, diretor distrital. E nós temos os presidentes CDLs que estão online. Nós temos de Bibiribos, Charliele Santiago, Cascavel Júnior Dantas, Calcaia Ricardo Medeiros, Horizonte Gleiciano Oliveira da Silva, Pacajus
Wilkenis Nobre Freire, Paracuru, Daniel Amaral, Paraipaba, Fernando Antônio Macambira, Trairi, Raimundo Nonato, Sobral, a Regional Norte, Sobral, José Pontes, o Zezinho, Cruz, José Luiz, Camusim, Edmir Pereira, Forquilha, José Bezerra, Granja, Francisco Fontinelli, que é o Iquim, Itapajé, Lisete Gomes, Itarema, Paulo César, Itapipoca, Hernandes Ribeiro, Regional Ibiapaba, São Benedito, Eliane Jucá, Carnaubal, Dione Martins, Croatá, Ivane Feitosas, Guaraciaba do Norte, Wanda Adélia, Ipu, Sebastião Filho, Tianguá, Israel Frota e Viçosa do Ceará, Joelson Carvalho. Regional Jaguaribana, nós temos de Russa, Francisco Dantas, Aracati, Fernando Costa, Iracema, Batista Magalhães, Jaguaribe, Maria Petronila, Jaguaruana, Gleidson Farias, Limoeiro do Norte, João Eudes, Morada Nova, Júnior Girão. Regional Sertão Oeste, Santa Quitéria, Boni Paiva, Monsenhor Tabosa, Ivone Martins, Nova Russas, Terezinha Lima, Heriutaba, Maria de Lourdes Torquato, Tamboril, Wilson Vasconcelos, Vajota, Maírton Ximenes. Sertão Central, Boa Viagem, nós temos o Adailson Queiroz, Itatira, Danilo Martins, Xeramubim, Cirilo Vidal, Senador Pompeu, Júnior Pedrosa, Solonópolis, Júnior Rabelo. Regional Iamuns, Tauá, Ailton Maciel, Crateus, Wagner Mota, Novo Oriente, Alexandre Soares, Parambu, Tadeu Noronha. Regional Centro-Sul, Iguatu, Francisco Luciano, Dedé Duquesa, o Cedro, o Magno Diniz, Icó, Rosa Pinheiro, Jucás, Pedro Bento, Oroz, Bonfim Nogueira, Piqué Carneiro, Valéria Alexandre. Regional Cariri, Juazeiro do Norte, Zenilda Matos, Brejo Santo, Pedro César, Barbalha, Alcides Marcelo, Campos Sales, Godofredo Alencar, Crato, José Lobo, Mauriti, Alexandra Sales, Vaze Alegre, Maria José Cavalcante. Meus amigos, sintam-se todos cumprimentados. É importante, doutor Maia, que eu faça esses cumprimentos, demora mais um pouco, mas foram 5 minutos. Mas é importante que a gente tenha esse contato com todos esses nossos amigos que estão a essa hora linkados conosco, esperando uma oportunidade de ouvi-lo e certamente interagir conosco. Eles valorizam muito esse espaço e são incentivadores dessa nossa ação. Nós temos esse processo aqui de comunicação muito antes da pandemia. Nós já fazíamos nossas reuniões aqui híbridas, presenciais e online, para permitir que quem estava à distância pudesse participar aqui dos nossos trabalhos. Hoje nós temos uma confirmação de 98 pessoas entre presenciais e online. Isso é uma boa base, né, para a gente, uma boa divulgação, são vários municípios, e o assunto que nós estamos trazendo hoje para vocês, eu reputo dos mais importantes, muitos são importantes para a economia, mas para nós do varejo, não tenha dúvida, a economia que é pujante, é quem mais emprega, é o Mais Emprego, que é um projeto do governo do estado, que ele me empolgou quando eu dele tomei conhecimento. E entendo que é muito importante para todos nós prestarmos bem atenção em que é esse projeto. É um projeto simples, e por ser simples é que eu acredito que ele vai se instalar. Ele não é complexo. Ele tem aqui um detalhe que eu captei, doutor Maia, e eu vou logo antecipar para eles. Eu achei importantíssimo esse projeto. Ele remonta a julho, parece que é 20 de julho. Quem já contratou empregados, olha só, em julho você já vai ser contemplado com o benefício do projeto. Eu achei isso fantástico, muito bom. Ele tem uma durabilidade de 6 meses, que você fica com o projeto, dura 6 meses, e o compromisso de permanecer mais 90 dias com o empregado. Isso só o que eu captei, mas tem muito mais coisa aqui importante. Doutor Maia está aqui, lógico, não só para falar do projeto, mas ele tem toda a liberdade de sinalizar para a gente outras ações governamentais que empolgam o Ceará e que fazem desse estado
um polo diferencial em relação ao Brasil. É um oásis. Eu, no último artigo que escrevi, que vocês devem ter lido, eu me referi a um oásis, que aqui nós criamos e que faz sempre uma diferença para a nossa economia. É um estado que mais investe no Brasil, e isso tudo tem feito uma diferença para a gente. No que pese, nós temos sofrido muito com a pandemia. Não passou. Temos que ter muito cuidado com a nossa saúde, porque sem ela também nada se constrói. Temos que zelar por ela. Nós estamos aqui relutamos muito a dar início a essas reuniões presenciais. Estamos começando com a relativa segurança. Eu, pelo menos, estou com a minha vacinação em dia. Tomei a 3ª dose, já anteciparam, viu, Neto, para mim, porque eu não tinha nem idade. Eu não tinha... A sua 3ª foi a Covid, isso que é melhor do que a vacina, viu? Então, eu estou aqui, eu não estou usando a máscara, mas nós estamos aqui, o máximo, o distanciamento bem, o que permite, o que se orienta a 1,5 metro de distância um do outro. Não estou com a máscara agora porque estou falando com vocês, mas depois eu vou colocá-la. E espero que vocês também adotem essas providências. Nada de radicalismo, vamos viver. A vida toca para frente e nós vamos ter que viver com os cuidados. Mas estamos chegando lá, estamos ultrapassando. Eu ontem assisti futebol na Europa e os estádios lotados, já sem máscara, nós vamos chegar lá. Não só eles que têm essa regalia, nós certamente vamos ter esse momento. Temos só que nos preparar para ele. Eu já falei muito e vou passar a palavra aqui para o nosso palestrante mesmo, o nosso visitante mais ilustre, o nosso secretário, doutor Maia. Com o senhor a palavra, doutor Maia. Fica à vontade. O Ariel está online. Bem, em primeiro lugar, meu agradecimento pelo convite ao seu Freitas, presidente da FCDL. Dizer a vocês da minha alegria em estar aqui com vocês. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre o Emprega Mais Ceará, né? Programa recentemente criado pelo governador Camilo e pela SEDET, né? Eu estou aqui com o Vladson, que é o presidente do IDT, né? Que vai nos auxiliar aqui nessa palestra. O IDT tem sido um instrumento de profundas reformas sobre a nossa gestão na SEDET, melhorar a eficiência, melhorar o padrão de digitalização e atendimento ao IDT, que tem um capital enorme, 240 profissionais, com certeza nenhuma empresa no Ceará que preste serviço às políticas de trabalho tem uma estrutura como essa, e que pode ser ainda melhor do que o que ele é através dessa rede que ele coordena dos Cines no estado do Ceará de intermediação de mão de obra, e agora está entrando num papel muito importante para mim, que além da intermediação é a capacitação dessa mão de obra para empresas, não só que já existem no Ceará, como também que estão vindo para o estado do Ceará. Queria apresentar o secretário de Empreendedorismo e Trabalho, que é o Kennedy. É uma secretaria executiva nova na secretaria, né? Um ponto importante, inclusive, do nosso planejamento, eu vou explicar já por quê, né? E dizer a vocês que nessa reestruturação que nós estamos liderando, eu costumo dizer que eu espero que seja a última da minha atividade pública, que já tinha me aposentado da atividade pública pelos trabalhos que realizei na área de infraestrutura no Ceará e na área de gestão pública, como ex-secretário de Planejamento e coordenador de governo no governo Lúcio Alcântara, onde eu fui também vice-governador. Eu também queria cumprimentar a presença das diversas distritais, dos dirigentes de CDL aqui do estado do Ceará que estão aqui presentes, né? É um público qualitativo e relevante, mais de 100 pessoas aqui nessa audiência dessa reunião organizada pela FCDL, mas eu gostaria, né, de colocar para vocês, nós vamos se focar hoje no Emprega Mais Ceará. O Kennedy vai receber um comando aqui, vai fazer a apresentação para vocês,
Eu vim aqui, na realidade, buscar apoio para esse programa, que eu acho que é um programa importante para a retomada econômica do Estado do Ceará. Muito bem colocou o presidente Freitas Cordeiro, né? Mas importante colocar para vocês alguns pontos importantes dessa reestruturação econômica que eu me coloco à disposição para, em outra oportunidade, vir falar sobre os programas, né, que foram planejados não só para os próximos 30 anos, que é o Ceará 2050, está concluído, o governador vai lançar, houve, no momento devido da sua construção, houve palestras em todo o estado, foi conduzido pela universidade, mas também do que eu chamo Ceará Veloz, que foi introduzido em 3 versões. A número 1, quando eu cheguei ao governo, retornando às atividades na Secretaria de Planejamento, a convite do governador Camilo, que nós, naquele momento, vindo de uma crise econômica realmente longa e difícil, que, na minha opinião, ainda estamos vivendo um pouco, né? E criamos o Ceará Veloz 1.0 para reagir, e ele respondeu. A gente conseguiu estancar a perda de empregos depois do Ceará Veloz 1.0, que foi lançado em 2018. Depois, em 2019, eu já como secretário de Desenvolvimento Econômico, não preparei esse plano de reestruturação do Estado pensando em vir para a área econômica. Primeiro, que eu não sou economista. Segundo, o único compromisso que eu tenho com essa área, que apesar de ser engenheiro, né, e ter sido secretário de Infraestrutura e de Planejamento, ainda defendo que o melhor caminho para um governo é ser desenvolvimentista. O governo tem que se desenvolver, não pode se conformar com as situações que, às vezes, a gente, surpreendentemente, tem que gerenciar e passar, como é o caso, né? É importante dizer, a gente teve uma crise que o governo só captou em 2014, final do ano, quando a crise já tinha 1 ano e meio de instalada. O governo sempre vem um pouquinho depois, né? E essa crise teve grandes impactos no governo em 2015, 16 e 17. O governo começou ainda lentamente a recuperar. Tínhamos uma perspectiva de um ano de 2020, não só no Ceará, mas no país como um todo, de uma esperança de que ali era o caminho da recuperação, quando a gente é surpreendido, o mundo inteiro foi surpreendido pela pandemia, né? Que, como disse o seu Freitas, até os dias de hoje requer cuidados, né? Ainda não podemos baixar a guarda e achar que o jogo está ganho, né? Alguns cuidados, melhoramos muito, tem boas perspectivas pela frente, sobretudo, para mim, pelo ponto mais importante desse processo, a vacina. Não enxerguei durante esse período todo nenhum instrumento, passei por essa crise, não recomendo a ninguém ter vivido o que eu vivi, vi de perto o que é a agressividade e a velocidade com que essa doença se instala nas pessoas. Não é mole a gente vencer uma crise como essa, 600 mil vidas praticamente tiradas do seio familiar de um país que ainda prioriza bastante, sobretudo pela religião católica que tem, né, a família, né? É difícil encontrar hoje na família brasileira, na família cearense, alguma família que não tenha perdido um ente próximo e querido. Então, essa não era uma crise fácil para a gente vencer, né? E ela praticamente se abraçou com a crise econômica, o que terminou sendo ainda mais difícil ser vencido. Mas essa reestruturação importante, ela talvez seja a mais importante reestruturação no campo econômico do Estado do Ceará nos últimos 30 anos. O Ceará fez algumas reformas importantes, né? Mudou algumas políticas, né? Tivemos um ciclo relativamente favorável de 1987, quando houve uma ruptura no desenvolvimento do Estado, com a chegada
do então empresário Tasso Gereissati ao governo, e que fez profundas transformações, primeiro como empresário que queria ver nossa economia melhor, né? Mas o Ceará cresceu nos governos liderados pelo Tasso e subsequentes bastante, mas eu diria que a taxas muito baixas para os desafios que tinha. Continuo achando a mesma coisa, né? Mas, naquela época, em 1987, o Ceará, eu posso dizer a vocês que tinha tudo por fazer, né? Eu hoje faço uma comparação quando recebo empresários na secretaria ou quando dou palestras, eu digo que nós saímos da fase do vamos fazer para a fase de que nós estamos hoje com alguma coisa muito bem feita. Infraestrutura, eu posso citar aqui vários movimentos, né, que eu recebia empresários. Eu sei que vocês têm um sonho de ter uma refinaria e uma siderúrgica, mas vocês têm consciência que para ter uma refinaria e uma siderúrgica tem que ter um porto? E nós respondemos, nós vamos fazer. Hoje esse porto está pronto. É um dos melhores portos brasileiros. Está entre os 5 maiores, muito bem estruturado para a competição, que é diferencial a partir de um equipamento como esse. Mas isso vale no campo de estradas, de telecomunicações, de conectividade, de TI, né? Acho que o Ceará ainda tem um dever de casa longo aí para fazer na área de saneamento básico, não na área de abastecimento d'água, mas na área de esgotamento sanitário, mais energia, né? Para que vocês tenham ideia, quando, em 1995, que eu assumi a Secretaria de Transportes, Energia, Comunicações e Obras do Estado do Ceará, a primeira coisa, na primeira semana de trabalho, é que o Ceará ficaria no escuro no mês de novembro. Ou seja, eu tinha praticamente 11 meses para evitar um apagão de energia no Ceará. Para isso, tivemos que construir nas carreiras uma linha de transmissão ligando a subestação de Banabuiú a Fortaleza, porque ia apagar a cidade de Fortaleza literalmente. E o Ceará, naquela época, gerava 0 de energia do seu consumo, importava 100%. 30 anos e quase 35 anos depois, né, o Ceará não só tem um porto maravilhoso, né, como o Ceará hoje já produz mais de 2,5 vezes a necessidade do seu consumo de energia e está implantando projetos até o final de 2022. Nós teremos excedente de 3 vezes o nosso consumo com produção local. Isso é uma garantia para quem quer se desenvolver muito grande. Os avanços em recursos hídricos, não tínhamos Castanhão, não tínhamos canais de transferência d'água, não tínhamos rios perenes. Hoje a realidade é outra, é um desafio ainda. O governo está investindo bastante aí em água, chegou o São Francisco, tem uma planta de salinização para ser executada, já licitada. Investimentos em canais, está aí o Cinturão das Águas, dando continuidade em relação ao oeste do estado do Ceará, e muitos rios já perenes pelo braço humano, né? Estou colocando isso porque é importante que os empresários cearenses tenham uma consciência importante. O que é que fez o Ceará ser, hoje, no país, um estado com ambiência de negócio, né, em franco desenvolvimento e bastante atrativo, a ponto dos maiores economistas do Brasil dizer que hoje recomendam a investidores a investir em 3 estados dos 27 apenas. Um deles, dos 3, é o Ceará, né? São Paulo é o outro, Paraná é o outro, né? É o estado, né, que agora mesmo, na quinta e na sexta-feira, recebeu aí, através de 2 rankings diferentes, o da CLP, Centro de Lideranças Públicas do país, é um instituto nacional, com sede em São Paulo, que, em competitividade, colocou o Ceará em
primeiro lugar na região nordeste e norte do país. Isso é uma coisa extraordinária, porque há 30 anos atrás não podíamos sonhar numa posição como essa. E a Federação das Indústrias do Ceará, um ranking semelhante, divulgou um dia antes do CLP e colocou o Ceará no ranking da FIEC como o segundo estado mais competitivo do Nordeste. Isso é um processo que avalia várias políticas públicas para fazer essa qualificação dessa classificação. Então, a continuidade, o ponto que eu reputo mais importante do Estado do Ceará foi a continuidade de governos olhando o aperfeiçoamento das boas práticas de políticas públicas exitosas no Ceará, né? Mesmo que, para isso, a gente tivesse que contar com alternância de poder, né? O PSDB governou o Ceará durante 20 anos. Depois, um braço do PSDB, liderado pelo Ciro, através do seu irmão Cid, governou o Ceará por 8 anos, né? E, recentemente, está há 7 anos, dezembro completo, agora de 2021, o governador do PT, Camilo Santana. Ao longo dessa história, todos esses governos, né, não abriram mão do predicado, né, de equilíbrio fiscal, de capacidade para investir, além de honrar suas contas públicas. Isso foi um ponto preponderante. O Ceará, há 6 anos, é o estado que mais investe no país, proporcional à sua receita corrente líquida, e, em termos nominais, é o terceiro. Só perdendo para São Paulo, que é o maior do país, estado, e o estado do Paraná, né? Em valores absolutos, o Ceará é o terceiro. Isso é um ponto fundamental para a economia. Investimentos públicos, principalmente na região norte e nordeste, onde, na formação do PIB, 23% é público, né? Se o Estado está contratando, se o Estado está investindo, isso ajuda muito na formação da riqueza, diferentemente de São Paulo, que essa participação é apenas de 10%, né? Então, a continuidade foi um ponto importante, e essa estruturação, para vocês aqui do comércio, tem decisões estratégicas do governador Camilo importantíssimas, né? A nova estrutura da secretaria, né, que já está funcionando, ainda não totalmente concluída, ela cria no país, a primeira estrutura de Estado com um relacionamento diferente com a classe empresarial, a porta única. Não precisa mais, era aqui pertinho de vocês, ir lá na junta comercial para tratar um assunto de vocês. A secretaria já está há mais de 15 dias, né, num único local, dividindo uma laje de 6.400 metros quadrados, onde um pouco mais de um terço dessa área está com a Secretaria de Turismo do Estado e o restante está com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aonde é tratado o agronegócio, é tratado, e foi criada já no governo Camilo, a primeira Secretaria Executiva de Comércio, Serviços e Inovação, né? Ou seja, o comércio e o serviço têm hoje uma interlocução direta no governo, tem um secretário específico para fazer o desenvolvimento dessas políticas, né? Criamos também a Secretaria de Empreendedorismo e de Trabalho, recriamos a Secretaria do Agronegócio, né? Porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará só era indústria, só falava sobre indústria. Reformulamos toda a lógica para ser uma secretaria de lógica econômica. A economia do Ceará não é mais só indústria. Indústria, quando eu cheguei no Estado, era 55% do PIB. Hoje é 18%. 77% é comércio e serviço e o restante é a agricultura do Ceará, né? Então, nós estamos todos na mesma área, né? A JUSEC é ao lado do meu gabinete, a ADESE, que nós transformamos numa agência
de fomento é do lado do meu gabinete. A ADAGRE, que é uma agência reguladora para o agronegócio, o trânsito animal e vegetal, é do lado do meu gabinete. A CIP e a ZPE, né, que eram no Porto Pecém, toda a área comercial está do lado do meu gabinete, não precisa mais um empreendedor ir até Pecém para poder negociar uma carga, um preço de um frete ou qualquer coisa disso. Tem uma área para atendê-los aqui em Fortaleza, junto da secretaria. E ainda temos, dentro dessa estrutura, o IDT, e a gente também reformulou, né, essa lógica de que era a secretaria apenas linkada com a indústria. Os incentivos das grandes e médias empresas, o Fundo de Desenvolvimento Industrial foi reformulado, né? Estamos agora ajustando os incentivos patrimoniais, né, que a gente dá para o setor privado investir em alguns casos, né? Tem muita empresa em distritos industriais, cujas áreas foram criadas pelo Estado, tem benfeitorias de galpões, agora mesmo tem um elenco enorme de empresas de calçados que querem se expandir, estão pedindo a construção de mais galpões para expandir essas empresas, né? E criou-se para vocês também uma política, né? Primeiro, olhando os mais vulneráveis, o Ceará criou uma política de microcrédito, né? E criamos o programa Ceará Cred, né? Que está atendendo diretamente, não em concorrência, mas em soma, com os programas do SEBRAE e do Cred Amigo do Banco do Nordeste. Depois, priorizamos nessas políticas as pequenas e microempresas, né? E dentro desse processo da pandemia, nós soltamos aí vários decretos governamentais de regimes tributários, né? De prorrogações de prazos de pagamento de encargos, né? Que foram montados ao longo do tempo, políticas outras que a gente lançou, alguns programas, a estrutura de retomada da economia. Eu estou colocando isso porque para que vocês entendam, né, que esses programas são apenas consequência de uma política bem estruturada, bem pensada, bem planejada, inclusive com um planejamento de 30 anos. Um outro ponto muito importante, além dos que eu coloquei aqui, né, foi um ponto que eu acho que é para estimular um pouco a vocês, né? Desde 2017, que a gente recupera o PIB do estado do Ceará, e o último PIB do trimestre de abril, maio e junho deu sinais muito positivos. Primeiro, olhando esse último trimestre, o segundo de 2021, comparado com 2020, o Ceará cresceu 18,24% contra 12% do país. Quando se olha o segundo trimestre contra o primeiro, nós crescemos 0,8% contra menos 0,1% do país. E quando se olha os cenários de janeiro a dezembro, o Ceará tem uma perspectiva de um crescimento de 6,24%. Antes era 5,77%, fruto da primeira análise ao fim do primeiro trimestre. Hoje a perspectiva é que o Ceará cresça 6,24% contra 5,0% do Brasil. Isso são números bastante importantes, né? Porque agora nós temos que, com essa preparação toda que o Estado fez, pensar num crescimento mais robusto. Esse crescimento médio de 2%, 2,5% que o Ceará vem alcançando nos últimos anos não é suficiente para a gente fazer uma grande transformação econômica. E, por fim, né, uma notícia que eu achei das mais alvissareiras, né? O ano passado, mesmo com a pandemia, onde perdemos 42 mil postos de trabalho, a gente terminou o ano com um saldo positivo de 13 mil e qualquer coisa. Este ano, a gente já vai gerando, de janeiro a agosto, cerca de 62 mil novos postos de trabalho.
Eu, pela necessidade do Ceará, gostaria que fosse até mais. Mas, olhando a economia do Ceará, em 25 anos, de 1996 até 2020, o maior registro de saldo da CAGED foi em 2010, 72 mil empregos, ano inteiro. Nós já estamos com 62 mil, 10 mil a menos, de janeiro a agosto. Como vocês são conhecedores que nos meses de setembro a dezembro o Ceará melhora a geração de emprego, com a ligeira queda em dezembro, eu estou muito convicto que a gente vai superar e vamos, esse ano, registrar a maior geração de empregos, não é do período pós-pandemia, é dos últimos 25 anos do estado do Ceará. Se olharmos que isso está acontecendo, né, com uma crise econômica que ainda não conseguimos reverter, com uma pandemia que já assola o estado há mais de 1 ano e meio, e com regimes climáticos ruins, como foram nos últimos 7 anos, com exceção do ano passado, né, o Ceará vem lutando aí há anos para recuperar a sua capacidade de acúmulo d'água, né, nos seus principais açudes. Eu diria que isso realmente são números que nos animam. Não são números ainda que sejam bons para a gente dar uma grande virada na economia do estado do Ceará em relação ao Nordeste. E apesar de sermos sempre a terceira economia, tá? A gente, em geração de empregos, este ano de 2021, somos a segunda economia que mais postos de trabalho criou no Nordeste, perdendo apenas para o estado da Bahia, no acumulado do ano. Eu estou colocando isso antes da exposição do Emprega Mais Ceará, porque esse é um grande debate, importante debate, né? Que me deixa otimista, né? Que o Ceará possa novamente encontrar uma trilha econômica positiva, né? Isso mostra a nossa resiliência, né? Porque mesmo nessas dificuldades todas, o Estado mostra um dinamismo de uma economia que não tinha 40 anos atrás, quando Vigílio Távora tomou para si a liderança de industrializar o Ceará. Então, esses dados, né, sobretudo depois do almoço, é para que todos possam se animar com as perspectivas, né? Logicamente que o Ceará vive na região Nordeste, a região mais pobre, e é muito carente de um programa nacional de desenvolvimento, né? Não quero assistir, porque será para mim o último momento assim de esperança com o Nordeste, né? Que o governo da República atual se manifeste no sentido de nos tirar o Banco do Nordeste do Brasil. Espero que isso aí seja apenas um espasmo da política, né? Porque o Nordeste não pode prescindir do Banco do Nordeste depois de perder Sudene, que hoje é um órgão com uma inércia de serviço muito grande, e de outros instrumentos importantes, como o DENOX, que foi importantíssimo no combate às secas, né? Também hoje é um órgão sem nenhuma presença nessa economia nordestina, para citar algumas coisas. Então, nós estamos muito dedicados, né? E hoje aqui posso vir depois um dia debater sobre essas propostas, o que é o Ceará Veloz 1.0, 2.0 e agora está pronto para... Estou esperando só terminar uma sala de acolhimento dos empresários, uma coisa que nunca o empresário do Ceará teve, nessa nova secretaria. Falta pouca coisa para a gente terminar, eu terminei o segundo andar do prédio, mas eu tenho uma área no térreo com subsolo que vai ser a sala de acolhimento dos empresários. O empresário que vier ao Ceará, além de ter uma sala, vamos instalar lá um multimídia com informações, o Ceará vai receber os seus empresários de fora de forma diferente. E mais, vamos destinar o campo empresarial
um cowork de 2 posições, às vezes empresários vêm trabalhar aqui e não tem para onde ir, já fechou a conta do hotel, vai embarcar no final da tarde. Se quiser trabalhar, a gente criou uma sala para os empresários trabalharem, enquanto espero o seu retorno. Os empresários daqui têm suas empresas aqui, e uma sala para que o empresário possa se reunir. Por exemplo, se chegar um empresário de São Paulo quiser se reunir com a FCDL, tem uma sala para ele recebê-lo lá dentro do ambiente de negócio da secretaria. Então, eu queria me colocar à disposição, mas não poderia deixar de trazer aqui uma mensagem positiva e pediria ao Kennedy aí que fizesse a exposição, depois eu volto na resposta das perguntas, do que é o programa Emprega Mais Ceará para todos vocês que formam a rede CDL. Quero dizer que essa manifestação desse encontro foi um pedido nosso, né? Nós já estivemos na FEComércio, já estivemos no CDL e solicitei ao seu Freitas esse espaço, que eu agradeço mais uma vez, lançar aqui para vocês esse programa que o governo está criando 20 mil novas vagas para o comércio, para a área de bares e restaurantes e eventos, né, por 6 meses, né, com uma obrigação de mais 3 meses de manutenção dessas contratações. Kennedy, dê início aí à apresentação. Boa tarde ao doutor Freitas, boa tarde a toda a diretoria da FCDL aqui presente, a todas as autoridades, representantes de todas as CDLs aqui do estado do Ceará e a todos vocês que estão aí do outro lado também nos assistindo. Bem, o programa Mais Emprego Ceará, como já dito e bem dito pelo secretário Maia Júnior, é um programa que teve início de sua operacionalização no dia 6 de setembro, momento em que disponibilizamos para todas as empresas uma plataforma eletrônica, né, que será nomeada mais ao final da nossa apresentação, cujo objetivo é fazer com que as empresas, por meio dessa plataforma, façam os devidos cadastros. Então, à medida que nós formos avançando em relação ao material que aqui trouxemos, este material ele não traz nenhuma novidade ao que o próprio governador fez no momento da apresentação do programa. Tem apenas uma novidade, doutor Freitas, é que na última lâmina nós já disponibilizamos aqui a marca da FCDL, quer dizer, toda aquela nossa promessa se faz cumprir neste momento. Bem, mas avançando, né, e aqui eu vou utilizar o programa Mais Emprego Ceará, ele tem por objetivo ser uma ponte, um apoio às empresas com o propósito principal de induzir e promover a geração de novos empregos para o estado do Ceará. É um programa que, para o governo do estado, representa um investimento total de 66 milhões de reais, e cujo propósito é empregar 20 mil novos profissionais. E qual é, então, o benefício do Mais Empregos, né? O Mais Empregos ele significa o seguinte: para cada nova vaga de emprego, o governo do estado irá pagar o valor correspondente a R$ 550, que representa hoje o meio salário mínimo vigente no ano de 2021, e aí eu faço questão até de deixar claro, né, a todos os senhores que este é o valor do benefício a ser concedido, ou seja, por cada novo profissional admitido, o governo do estado irá arcar com o valor de R$ 550, né? Em 2022 muda o salário, muda, mas o valor do benefício continua, por força da lei, continua sendo o valor de R$ 550, né? Completando o salário da empresa. E aí vem um pouco, né, da nossa cereja do bolo, né? Quem pode participar, que são as empresas cearenses de comércio e serviços, né, de todos os portos, cadastradas no Cadastro Geral de Empregados e
e desempregados, composição até 20 de julho de 2021. Então, este é um programa que tem um foco, né, na indústria, do comércio e serviços, né, no mercado, de fato, no setor de atividades de vocês. Também é importante ressaltar que há algumas prioridades a serem atendidas, isso por força da legislação, e as nossas prioridades elas recaem aos empreendedores individuais, às microempresas e às pequenas empresas, como também há uma preferência pela contratação de profissionais egressos de escolas profissionalizantes do Estado. E aí eu quero também, mais uma vez, fazer um comentário, que é o seguinte: a despeito, né, da priorização que a lei preconiza por força da criação da lei, hoje nós temos assim um número bastante grande ainda de vagas, o doutor Maia mais adiante irá comentar sobre isso, e que nos permite a fazer um atendimento muito tranquilo nesse sentido, ou seja, a empresa ela realiza o cadastro no site e aí ela já passa a entrar na nossa malha de atendimento, de análise, enfim, para pronta deliberação, né, por parte do programa. Tá? Como regras, nós podemos citar que as empresas elas vão ser atendidas, mas sempre observando o pleito de até 100 vínculos, né, de vagas por empresa, e a manutenção dos novos empregos, que funciona mais ou menos assim. O programa ele terá uma duração de 180 dias, em que a empresa passará a receber o valor do benefício de R$ 550 por 6 meses, e durante esse período de 180 dias, mais 90 dias, a empresa ela deve manter aquele número de empregos que foi sugerido, que foi colocado quando do cadastramento. Eu posso demitir? Pode sim, você demite, mas à medida que demite, faz a contratação de outro profissional, uma vez que a gente vai observar apenas os números que estão lá registrados no cadastro geral de empregados e desempregados. Como funciona? Né? Então, nós, como já dito aqui, a empresa ela deve fazer o cadastro no sistema da SEDET, né? Mais adiante a gente vai expor aos senhores qual mais empregos, eu posso até maisempregos.ce.gov.br, é bem fácil, tá? O cadastro ele é bem intuitivo. Nós, inclusive, temos feito aí um trabalho bem interessante com o pessoal do Fórum Estadual da Micro e Pequena Empresa, então o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade, a Cláudia, tem me ajudado muito na divulgação do programa, até porque os contadores são um alvo muito claro do nosso trabalho, como também o Paulo Henrique, lá do Conselho Regional de Administração. Então, a gente tem feito um trabalho muito próximo a eles, né? E, enfim, eles têm até dito que alguns contadores, de fato, têm registrado um aumento de serviços por conta, né, do trabalho do cadastro do Mais Emprego. À medida que a empresa se cadastra, é solicitada uma documentação. O que seria essa documentação? É basicamente uma certidão negativa em relação à fazenda estadual, né? E sendo o cadastro aprovado, o benefício ele passa a ser pago após... De uma notícia importante é que sexta-feira, no Confaz, né, foi aprovado o refis do Estado do Ceará. Então, as empresas que estiverem inadimplentes, fruto aí desse momento difícil, que foi a pandemia, já podem, a partir de agora, procurar a Secretaria da Fazenda. Ainda vai um projeto de lei para a Assembleia, né, porque precisava da aprovação no Confaz, foi aprovado, e agora um projeto de lei concedendo esse benefício às empresas cearenses, né, do refis. Né? Teve também um anúncio de um setor de confecções, um regime de carga líquida, que era um pleito de mais de 15 anos, também foi atendido na semana passada, mas a boa nova, né, para que as empresas se regularizem, fruto aí dos problemas que a pandemia trouxe para muitas empresas e empresários, o refis também está aprovado, que garante aí a regularização da maior parte das empresas, com certeza. Obrigado, secretário.
E também, lembrando, né, aqui, até em função, né, de todo um trabalho que vem sendo realizado com o propósito de nós fazermos com que o programa seja exitoso, né, nós contamos com o apoio técnico, com o nosso braço operacional da equipe do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, aqui representado pelo Vladson, né, que inclusive também fará aqui as suas considerações. E lembrando, né, por último, ok? Então, as inscrições elas ficam abertas, né? A lei, e nós seguimos aqui exatamente, né, rigorosamente, o que preconiza a lei que criou o programa. Então, o site ele vai ficar aberto à disposição das empresas até o próximo dia 5 de novembro, uma vez que a lei determinou que todo esse processo de cadastramento ele deveria permanecer, ou deverá permanecer aberto por um prazo de 60 dias. Nós iniciamos dia 6 de setembro e encerraremos todo esse período no dia 5. maisempregos.ce.gov.br. Todo o suporte ao atendimento que vem sendo prestado conta com o apoio, com a parceria do IDT, né? As informações por meio do número 155 estão sendo prestadas pela equipe da Controladoria Geral do Estado, que foi também devidamente capacitada, né, para auxiliar do ponto de vista do atendimento por telefone em si. E, para mais informações, né, nós temos, então, o atendimento mais empregos, @cedet.ce.gov.br. Então, seriam essas as considerações, até me antecipando aqui com a Bruna, até para economizar um pouco, a Elizabeth, lá da CDL de Fortaleza, me fez, ao final, me encaminhou um WhatsApp. Secretário, a gente pode encaminhar a apresentação, né, para os participantes? Pode, não tem problema algum. Esse material, na verdade, ele é um extrato do que está na lei, né, e então é um documento de, enfim, de uso para as pessoas, não tem problema algum, está aqui todo o material, todo o conteúdo, meio que bem explicado. O site ele é muito intuitivo, lá nós disponibilizamos, inclusive, a legislação que versa sobre o assunto. É um tema muito ligado, principalmente ao pessoal da recursos humanos e contabilidade e tal, que cuida, né, desses aspectos assim em relação às empresas. A gente queria pedir muito aqui a ajuda, a colaboração de todos os senhores, né, na divulgação e na adesão ao programa. Tá? É um programa, como já bem dito, tanto pelo doutor Freitas, pelo secretário Maia Júnior, que tem um propósito muito nobre. Nós queremos, de fato, contribuir para a geração de empregos no Estado e entendemos que um trabalho próximo a todos os senhores será, de certa forma, será sim, muito bem recebido e haverá uma excelente adesão a esta nossa iniciativa. Então, nós queremos aqui ficar à disposição logo, né? Logo mais. Eu gostaria, nesse momento, pedir ao Vladson... Antes de você passar por Vladson, né? Só queria dar que eu não vi na apresentação, o número de vagas criado pela lei são de 20 mil vagas. São 20 mil. Tá? Um balanço para vocês, isso aqui é informação de 10 da manhã, cerca de 1.460 empresas e 2.534 vagas já estão ocupadas por aqueles que se cadastraram até hoje pela manhã. Ou seja, ainda tem um número bastante substancioso e eu acredito que se a velocidade, né, de preenchimento dessas 20 mil vagas for rápida, que é o que todos nós desejamos, que é importante para as empresas, eu acredito que a liderança do seu Freitas, do Assis, do CDL, da Fé Comércio, com certeza, conversando com o governador, é possível, mediante o sucesso do programa, talvez o governador estudar, né, elastecer algumas vagas para aquelas empresas que se cadastraram, mas que não foi em tempo hábil do preenchimento das 20 mil vagas. Né? Então, não estou dizendo que não fecha a porta com as 20 mil, mas também não estou dizendo que abre, estou dizendo que há possibilidade de se estudar, né, um acesso maior dependendo da resposta do programa.
Era isso que eu queria completar aí do seu trabalho, né? Pode passar a palavra aí para o Vladson, para depois a gente entrar nas perguntas e respostas. As inscrições no cadastro, né, que está aberto no site maisempregos.ce.gov.br, ficam abertas até o dia 5 de novembro, considerando a legislação em vigor. E aí eu passo as palavras, né, para o Vladson do IDT. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham, seja presencial, seja de forma virtual. Agradecer a oportunidade ao nosso presidente Freitas Cordeiro de estar aqui conversando um pouco sobre essa importante ação do governo do Estado. De forma bem breve, né, colocar aqui, o IDT é uma organização social que é o braço operacional do governo do Estado do Ceará na execução das políticas públicas de emprego. Então, nós executamos o programa Cine, Sistema Nacional de Emprego, há 20 anos. Temos uma rede instalada em todo o Estado, são 18 unidades, e temos como missão estabelecer essa ponte, né, entre os trabalhadores e os empresários do Estado de Ceará, né, para prover essa mão de obra para os empresários cearenses. Então, nesse programa, nós fazemos toda a parte de execução, né, todo esse braço operacional. Então, todos os empresários cearenses contam conosco para dar esse suporte, para apoiá-los nessa execução, na adesão ao programa, no monitoramento do programa, na substituição, quando for o caso, de vagas, ressaltar isso que o secretário Kennedy colocou, o nosso compromisso são de criação de 20 mil postos de trabalho que podem, eventualmente, serem substituídos os trabalhadores, e o IDT para dar todo o suporte nisso. E dizer que também que esse desafio, né, nós temos hoje no Estado de Ceará, o secretário Maia colocou aí vários indicadores, nós temos aí hoje um estoque de carteira assinada de mais de 1.200.000 carteiras assinadas, né, de contratos de carteira assinada em todo o Estado, mas nós temos ainda uma população, uma população desocupada que está em torno de 560 mil trabalhadores. Então, esse programa ele vem como incentivo, né, para os empresários, para todos as senhoras e senhores que estão ali naquele momento, que já diagnosticaram, que tem um plano de ampliação e de contratação, mas que precisam de um estímulo para virar essa chave e tomar essa decisão de fazer esse contrato de trabalho, que nesse momento, né, principalmente nesse momento agora de final de ano, o setor de comércio e serviço, que tem essa sazonalidade de final de ano, tem aí o calendário, né, comemorativo do final de ano, tem essa sazonalidade, essas vagas temporárias se encaixam perfeitamente no perfil desse programa. São 9 meses de duração desse programa em cada posto de trabalho, e o IDT está à disposição para apoiá-los nesse sentido. Então, agradecer mais uma vez aqui ao secretário Maia, secretário Kennedy, e principalmente a FCDL, que está nos acolhendo nesse momento. Boa tarde, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui ao nosso secretário, aos secretários, e eu vou passar aqui a palavra para o nosso doutor Maio. Permito passar a palavra para o nosso amigo aqui, o Neto. Ele pediu a palavra priorizando aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, agradecendo o nosso secretário Maia pelo empenho em ter as portas abertas, né, da sua secretaria para atender às demandas do varejo, do nosso setor, e eu aqui como testemunha de um fato agora recente, que nós precisamos da secretaria e ela atuou perfeitamente, então aqui fica meu agradecimento. Segundo, entender um pouco das prioridades, que ela se restringe a microempreendedores individuais, microempresas, pequenas empresas e para alunos, né, egresso das escolas profissionalizantes. Exclui grandes empresas, médias empresas? Veja bem, a lei ela define, né, que essas organizações, no caso do porte, que foi aqui evidenciado, e também ao público a ser contratado, deveriam ser essas.
Mas o que é que, do ponto de vista pragmático, vem acontecendo em relação ao programa, né? Como bem destacou o secretário Maia, nós temos uma vaga muito grande por preencher, ou seja, não há, nesse momento, qualquer necessidade de uso de um filtro para que a gente faça, nesse momento, qualquer trabalho com esse propósito. Então, o que a gente tem dito ao empresário, né, de uma forma bem geral, é o seguinte: faça o seu cadastro, que ao ter o cadastro aprovado, a sua empresa já vai fazer parte do programa. Por quê? Porque nós temos um gap aí, um espaço bastante grande. Confesso, se a gente tivesse com 19.900 vagas a preencher, aí eu teria que usar o filtro, tá certo? Mas neste momento não, o propósito nosso é pisar no acelerador, tá bom? Então a gente pede muito a ajuda de vocês para esse sentido. O Ceará tem hoje registradas 600 mil empresas. 2.000 são consideradas médias ou grandes. 598 mil são micro e pequenas empresas ou MEIs. Então, esse universo atinge muito mais nesse campo das pequenas e microempresas. O Kennedy, né? Nós não temos uma linha de corte, né, em relação às grandes empresas. Agora, as grandes empresas, elas têm muito mais estruturas de incentivo do que as pequenas empresas. Elas têm muito mais estrutura de crédito do que as pequenas empresas, né? Então, lógico que se apertar aí o número, né, a gente vai procurar priorizar o número que atende maior, né? Mas não tem assim uma restrição por conta de ser grande, médio ou pequeno. Meu secretário, vou passar a palavra aqui pela ordem para a nossa diretora Patrícia Peça. Boa tarde. Vou tirar. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: a seleção precisa obrigatoriamente ser feita pelo IDT, pelo Cine? E a segunda, eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi que o secretário deu uma data anterior para a seleção. Tipo, eu preciso selecionar e contratar a pessoa a partir do momento que eu sou cadastrada, ou tem um período, tipo, a partir de setembro? Né? Na verdade, assim, o objetivo, o propósito do programa é gerar empregos, né? Então, se for feita, desculpem, a contratação por meio do Sistema Nacional de Emprego, ótimo, né? Mas ele necessariamente ele não preconiza dessa forma. Na verdade, a gente disponibiliza toda essa infraestrutura com o propósito de facilitar todo um processo de alocação, né, de pessoas, né, para as atividades de todos os senhores. Então, a ideia é essa. Não, o corte é 20, que ela perguntou, por conta da lei, né? A lei que criou o programa preconizou 20 de julho para frente, tá? Se eu contratei alguém em setembro, eu posso... Vale. Na verdade... 31 de dezembro estaria dentro, né? O que nós vamos fazer, assim, de uma maneira bem simples, é o seguinte: a gente vai pegar a base de dados, tá certo? Do dia 20, a base de dados é 100, da empresa aqui do Severino Neto, são 100. Ele disse que vai contratar 10 pessoas. Essa base de 100 é com posição em 20 de julho. Então, todo o volume de contratos que ele celebrar a partir do dia 21 já passa a valer, tá certo? A lei ela é bem clara. Então, assim, julho, agosto, né, mês de setembro, está valendo, tá bom? Outra coisa importante, né, que é dentro da pergunta dela, né? Muitas das empresas de vocês, né, tiveram que desmobilizar postos de trabalho durante a pandemia. Vocês têm um cadastro de pessoas que, muito provavelmente, a maior parte da empresa, até porque já estão treinados, gostariam de que retomasse prioritariamente essas pessoas, né? Lógico, vai ficar muita carga aí da área de recursos humanos, das empresas. O que a gente está colocando é o sistema, sim, à disposição, porque tem empresas que não têm essa estrutura para poder selecionar essas pessoas. Eles têm lá um banco de dados com pessoas demandando empregos, e a gente também está preferencialmente, né, procurando as pessoas do sistema profissional do Estado. Nós temos hoje 122 escolas profissionalizantes distribuídas em todo o Estado do Ceará, que está formando profissionais nesse nível mais técnico profissional, e são jovens, né? Jovens egressos de escolas públicas que estão atrás de uma oportunidade. A gente apenas tenta priorizar, né? Se o IDT for fazer
esse trabalho, né? Estou colocando o IDT, se falou um pouco antes ali muito do Armazém Mateus, conversando com o que está chegando ao Ceará, já chegou com 2 lojas. Quem selecionou todos os profissionais do Armazém Mateus, tanto em Tianguá como em Sobral, foi o IDT. Isso é um serviço que a gente reestruturou na secretaria, né? Agora mesmo também uma empresa de calçados que vai abrir uma fábrica, a segunda fábrica deles lá em Morada Nova, também fez o mesmo pleito. Eu estou procurando criar uma estrutura dentro da secretaria para apoiar as empresas e o desenvolvimento do Ceará, né? E a gente está procurando ofertar estrutura que possa articular mão de obra capacitada ou qualificar a mão de obra, porque o grande desafio já hoje no Ceará, em algumas áreas, é já falta de mão de obra, apesar do enorme estoque que a gente ainda tem de desempregados. Posso citar aqui 2 setores que estão demandando mão de obra e nós não temos no Ceará. Um é esse hub tecnológico, o governador gosta de falar hub tecnológico, mas é uma estrutura de negócio em cima de empresas de telecomunicações, onde se situa, por exemplo, a nossa Brisanet aqui da Serra do Pereiro, por exemplo, né? Ou empresas de TI, né? Essa mão de obra hoje no Ceará não existe. Mas não existe não é só no Ceará. Não existe em Stanford, né? O principal polo tecnológico do mundo, nem existe em São Paulo. Nós estamos tendo que lançar aí programas exatamente para capacitar essa mão de obra. Já tem um programa pronto para lançar, que é o Ser Jovem, com todas as universidades juntas, né? A área de energias renováveis, né? Também é uma área que está tendo disponibilidade de mão de obra, né? O setor de calçados, por exemplo, todo ele está expandindo a indústria, né? Não é aproveitando a ociosidade por qual se encontravam essas empresas. É expansão, né? Fomos ao Cariri, quinta-feira, por exemplo, lançar não só uma expansão da fábrica do Cariri, do Crato, né? Como também uma nova fábrica no Crato, a segunda fábrica no Crato. Por quê? Porque em setembro do ano passado, a Grendene, por exemplo, comprou 2 licenças importantíssimas que ela produzia na Bahia. Uma foi o Tênis Mizuno, a Vulcabras aqui em Horizonte está dando um salto de 8.000 empregos para quase 13.000 empregos, para vocês terem uma ideia. Vai fabricar o Tênis Mizuno, não, já está fabricando o tênis. E lançamos, né, lá no Cariri, essa segunda fábrica, para produzir no Crato e nas demais fábricas da Grendene, Sobral e Fortaleza, toda a linha da Azaleia, que também está encerrando atividades lá na Bahia e vai passar a ser produzido. Mas tem vários outros fabricantes, né? Dili, DAS, né? Aqui em Itapipoca, Paquetá, né? A Níger, lá em Xaramim. Toda a indústria calçadista do Ceará está com propostas de expansão. Isso é uma coisa também muito boa, porque isso mostra que o comércio está sendo fortalecido, né? Porque esses produtos vão para o comércio depois, né? Então, a gente está com algumas cadeias, o próprio setor de confecções, a gente está fazendo uma aposta que esse regime de carga líquida também vai expandir bastante a indústria de confecções. Tem polos surgindo no interior do Ceará muito fortes. Então, a nossa expectativa é de uma retomada, e de uma retomada bastante sustentada, né? Não é uma coisa, não é um espasmo por conta do Natal do final do ano, né? Porque isso já vem acontecendo de forma geral em toda a indústria, e a gente está hoje disponibilizando, né, além do que a gente já disponibilizava, o IDT para apoiar essas empresas, né? Muitas empresas estão vindo para cá, são novas, né? E precisam formar mão de obra. Por exemplo, o hidrogênio é toda uma área que a gente vai ter que trabalhar para ocupar esse... Você tem uma ideia, seu Freitas? O hidrogênio verde, nós já anunciamos 5 protocolos, são grandes investimentos, coisas que o Ceará não esperava, e está lá para o governador, agora no dia 14, deve anunciar mais 7, são 12 protocolos de intenção, o que vai mudar completamente aí nos próximos 10 anos, né, a economia do Ceará, porque esse negócio do hidrogênio verde, não sei se todos têm um pouco de conhecimento, o hidrogênio verde é uma produção através de uma eletrólise, né,
Vamos supor que aqui seja a usina, um copo d'água cheio. Através da energia elétrica, a gente quebra a molécula do H2O da água e produz o hidrogênio verde, que é transformado em NH3, amônia líquida, e isso é energia pura. Nós vamos exportar essa energia para os continentes europeus, asiáticos, né? Ou seja, vamos vender energia para a indústria europeia, vamos vender indústria para mobilidade e vamos vender para geração de energia. Só térmicas a carvão, que vão ser reconvertidas na Europa, nós temos mais de 3.000 térmicas, né? Então, isso é um boom no mundo. No dia 14, vamos fazer um grande seminário mundial aqui no Ceará, porque o Ceará pode ser um dos maiores players de produção de hidrogênio do mundo, né? O sol que nos castigou tantos anos e o vento está se tornando matéria-prima para produzir hidrogênio verde, juntamente com o Porto do Pecém e com as políticas tributárias. O Ceará foi o estado que até agora mais atraiu negócio nesse campo. Isso pode criar no Ceará uma nova economia, né? É como se a gente tivesse perdido, na década de 50, o boom de óleo e gás, que gerou as grandes petroleiras do mundo, né? Mas no boom novo, que é de energia limpa, por conta do acordo de carbono, né, que tem que o mundo inteiro se adaptar até 2050, o Ceará pode ser essa Petrobras dos tempos modernos, não produzindo através do petróleo, mas produzindo através de energia limpa o hidrogênio, que vai ser o novo combustível da indústria, da área de energia e da mobilidade do mundo. Então, isso também é uma coisa importante que está acontecendo. Grandes volumes de energias vão ser produzidos no Ceará, né? As energias renováveis vão ganhar aí um espaço muito grande com esse projeto de hidrogênio verde. E dentro desse projeto tem uma economia, hoje soube de mais um projeto do Ceará dando entrada no IBAMA, né? É a questão das energias renováveis offshore, né? Que vão ser geradas no mar, onde o Ceará tem um grande potencial. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje produz 180 gigas de energia. Só em energia solar e energia eólica, o Ceará pode chegar a uma produção de 860 gigas, porque tem disponibilidade para isso, já mensurada através de um mapa híbrido, eólico e solar, que foi lançado em 2019. Meu secretário, eu vou passar agora a palavra para o nosso diretor distrital, o Oswaldo Rebelo. Com você a palavra, Oswaldo. Boa tarde. Secretário, primeiro, parabenizar aí pela sua nobre explanação e, em especial, quando falou da questão desse espaço para o empresário, né? Eu estava me lembrando aqui que a única coisa que tinha do empresário que eu me lembrava era a delegacia contra a ordem tributária, que a gente ia para lá, tinha um espaço para receber a gente contra crime tributário. Então, já é uma diferença muito grande. A questão também é do contexto da sua objetividade nas perguntas que a gente fez. Na vez passada, eu lhe perguntei sobre a questão da pulverização do agronegócio, você foi explícito e me disse a verdade do que aconteceu e eu entendi, e assim eu defendo em todo o agronegócio. A pergunta que eu tinha que fazer é o seguinte, dentro aqui tem serviço e comércio, na questão da agroindústria, da parte de transformação, também estaria complementado nesse projeto? Pode ligar. Isso. Oswaldo, porque a agroindústria do estado do Ceará ela foi muito beneficiada na pandemia. Em momento nenhum da pandemia houve uma única restrição à atividade do agro no Ceará. Funcionou a pleno, né? Toda essa questão do agro. Nós estamos incentivando muito o agro, trabalhando muito com o agro, porque a gente enxerga que o agro do Ceará pode ganhar uma grande dimensão, né? Agora mesmo, hoje, por exemplo, eu estou com o presidente da CIP, exatamente na Galícia, e o secretário do agronegócio, tratando com a Robson Cruzoé, que nós inauguramos a segunda fábrica na semana passada, fornecedor aqui. Perguntaram lá, o governador foi elogiar, até o pessoal ficou brincando com ele, né? O salmão não, o atum, o patê de atum. E ele disse, rapaz, eu vou no supermercado, não encontro isso nas prateleiras. Aí o dono da empresa disse lá que procurasse no mercado de São Luís, viu? Que lá tinha, viu, Neto? Mas
estamos lá hoje tratando exatamente um fortalecimento dessa economia nossa do mar. E a gente trouxe essa empresa que está aqui hoje, né, para vocês terem uma ideia, só o processamento de atum cresceu do ano passado para agosto agora, 192% a venda de atum processado. O Ceará se tornou o segundo maior exportador nacional de pescado. Nós estamos apostando muito na economia do mar, porque é a nossa proteína. O Ceará pode tirar do mar uma economia que não tinha, a não ser a pesca nativa, que todos nós conhecemos, que não é profissional como essa, né? Nós estamos agora trabalhando, vamos lançar uma escola, já está pronto o projeto, o governador vai fazer o edital de um acordo que nós fizemos com o governo da Galícia para formar mão de obra, sobretudo para essas tripulações bastante precárias. O problema nosso hoje aqui é embarcação, são barcos bastante rudimentares, né? Estamos montando 2 entrepostos frigorificados para receber essa pesca e armazenar de forma adequada, Oswaldo. E estamos atrás de ver se o PECEM investe na infraestrutura portuária para facilitar essa exportação do pescado, né? Porque também não temos portos adequados, né? Tem ali em Itarema, tem em Aracati alguma coisa, mas super rudimentar. E esse campo que a gente tem que trabalhar muito profissionalmente. Se a gente quer ter sucesso, né, o mar pode ser uma fonte de riqueza, o hidrogênio, eu falei, né, essa questão do hub de telecomunicações, né, essa estrutura de dessalinização de água, isso eram fatores que a gente não conversava no Ceará. Não é muito longe, não. De 5 anos para cá, não se falava em nada disso, né? Mas o agro, para mim, eu até vou dar uma informação aqui a vocês importante. Eu recebi um consultor na semana passada que veio tratar de uma substituição de uma linha de produção que não é tão velha, mas é de 2004. Eles já fizeram 2 linhas novas, bastante modernas, de origem suíça, essa de origem italiana. O Moinho Cearense vai fazer uma expansão na sua estrutura de processamento de farinha de trigo, né? Para produzir farinha. Porque eles estão dominando já um mercado de farinha do Ceará até a Bahia e até o Amazonas, inclusive utilizando a cabotagem do PECEM. E esse consultor me abriu os olhos o seguinte: você sabia, Maia, que o cafezinho brasileiro, o cafezinho da manhã de todas as nossas casas, é hoje praticamente suprido por empresas cearenses? Eu digo, como assim? Aí ele disse, a massa que faz o pãozinho das padarias, o carioquinha famoso, tá certo? O Ceará hoje é o segundo maior processador de massas para o setor de alimentação do país e deu origem a Ivens Dias Branco, que tem 38% do market share de massas e biscoito. Eu digo, isso aí. Eu sabia que eu fui 2 anos e meio do Conselho de Dias Branco, eu sabia dessa situação e sabia dos investimentos dos moinhos. Aí ele disse, bem, você sabia que o cafezinho que a gente toma no café da manhã, hoje mais de 30% é do Ceará, é da Três Corações do Pedro Lima, Três Corações, e a outra é a Santa Clara, né? Eu digo, esse aí eu não sabia nessa proporção, pois 30% do cafezinho brasileiro sai de uma empresa cearense. Aí ele disse, quer mais? Eu digo, ainda tem mais. Ele disse, tem. Você sabia que a Betânia, que inclusive está num processo para ser anunciado, de uma fusão com uma das grandes e vai se tornar o 4º maior laticínio do país, né? A Betânia fornece mais de 30% do leitinho longa-vida e dos laticínios, e a partir de amanhã vai colocar aí nas prateleiras de supermercado leite ninho e leite condensado. Amanhã a gente inaugura às 9 horas da manhã essa fábrica, que inclusive ia para a Bahia e a gente conseguiu Morada Nova. Amanhã a gente está inaugurando essa fábrica. Eu digo não, ele diz, pois é, e a fruticultura que o Oswaldo falou aí é o resto, porque o melãozinho que o Brasil consome, a banana, sai do Ceará, além de outras frutas, né? Eu fiquei muito satisfeito, porque eu não tinha, assim, linkado essas informações todas, né? E ainda tem água mineral, exatamente, que a gente é dominante. E tudo de valor agregado, né?
tudo valor agregado. Eu tenho uma aposta enorme no agro, viu, Oswaldo? Na fruticultura, né? O Ceará hoje tem mais de 25 culturas na área da fruticultura. Outro dia, eu fiz uma brincadeira interna, né? Escolhi 3 pessoas, uma foi o governador Camilo, e mandei o seguinte bilhete: há 30 anos atrás, se São Pedro autorizasse uma boa chuva, essa cesta ia para você apenas com feijãozinho verde e com milho verde. Você está vendo aí a produção, não só de fruticultura cearense, na cesta, uma cesta imensa, e de hortifruti granjeiros. O Ceará hoje, não sei se tu compra essa tomate lá da Trebeste, né? É uma empresa de Minas que a gente trouxe para cá 1 ano e pouco. Uma tomate cereja de altíssimo nível de qualidade, né? 10 tipos de... Pronto, ele conhece. Essa empresa está no Ceará há menos de 2 anos, mas tomando conta do negócio, né? Nós lançamos na quinta-feira lá no lugar daquela usina de açúcar e álcool. Primeiro, o terreno era pequeno, né? Eu não sei como é que aquele negócio ainda existiu por tanto tempo. São 6,5 hectares, mas nós lançamos lá um centro de cultivo protegido, que é o que Israel faz, a Espanha faz e a Holanda faz para suprir a Europa, não só de fruta, como de hortifruti granjeiros. Nós estamos lançando um projeto, inclusive, associados com a Universidade Wageningen, da Holanda, com a Olambra, porque nós também lá vamos testar flores em cultivo protegido, com a Unicamp, com a Universidade Federal e com a Embrapa. É um centro realmente que a gente quer não só de experiências tecnológicas, mas também que seja um centro de relacionamento comercial dos produtores daqui, né? Como sócios, para poder a gente estimular essa produção, que já tem alguns empresários cearenses, porque baixa o consumo de água, aumenta o valor agregado, né? O pimentão broc, que está sendo feito aqui na Ibiapaba, custa, posso estar desatualizado, viu? Você vê mais de R$22 o quilo, contra R$2,50, contra R$2,50 do pimentão comum, porque quem tem pouco tem que produzir coisa de valor agregado, entendeu, Oswaldo? Mas nós estamos fazendo um trabalho focado na pecuária, focado na economia do mar, focado na fruticultura e nas hortaliças, além das rosas, para a gente criar um corpo de maior escala, de maior valor agregado, porque eu, particularmente, acredito no agro do Ceará, né? Que aqui a gente tem uma coisa que está demonstrando que a gente não sabia usar, porque um ponto assim que eu deixo de mensagem aqui para vocês é que não dá para fazer mais no Ceará um desenvolvimento econômico intuitivo. Se a gente quer ser gente, do ponto de vista econômico, a gente tem que apostar em inteligência, em tecnologias e em conhecimento, né? Algodão, né? Vocês conhecem a história do algodão. Nós estamos produzindo algodão com apoio da Embrapa e da Baia, né? Com produtividade melhor do que a do centro-oeste brasileiro. Por quê? Por causa da estufa permanente que a gente tem, que é o nosso sol. Os ciclos de produção do algodão novo, né, que a gente está plantando com novas tecnologias, ele é bem melhor, porque lá leva 210 dias para colher algodão, aqui só se leva 135 dias, por conta do sol, né? Então, a gente tem que tirar proveito da inteligência que a gente alcançou hoje com a Embrapa. Nós temos uma Embrapa aqui de frutas tropicais, né, que pode realmente fazer algumas transformações. O trigo, o Alexandre, assim, até inusitado a gente colocar isso. O Alexandre Salles, que todos conhecem, né? Isso devia ter partido de Ives em Dias Branco. Eu já mandei o Silvio conversar lá com o Cláudio, com a Marília Macedo também, com o Moinho Cearense, lá com o Fonteles, né? O Alexandre chegou para mim na secretaria e perguntou: secretário, eu quero plantar trigo no Ceará. Qual é o apoio que você me dá? Eu digo: lhe dou o conhecimento e a tecnologia. Se você topar fazer o resto, ele está produzindo trigo no Ceará de boa qualidade e de boa produtividade. Então, nós temos aí regiões do Ceará de terra boa, ao contrário do que se dizia,
todo esse eixo, né, do litoral, essa franja litorânea, que é tomada por minifúndios, aonde prosperou o caju, que também já tem coisas hoje tecnologicamente muito mais avançadas em termos de produtividade, e todo esse eixo que vai da foz do rio Jaguaribe, ali no Fortim, e que vai até o sul do Ceará, quando se une a partir do Castanhão com o rio e do Oroz com o Rio Salgado, são regiões de terras muito boas, que o Ceará pode avançar muito. Agora, é preciso a gente melhorar, além do conhecimento, né, da ciência dentro do processo, a gente precisa ver se atrai alguns grandes investidores. Nós estamos precisando agora de empresários. Está vindo o Ricardo Straimburg, comprou 2 fazendas, né, saindo aí do negócio dele de algodão com a Vicunha, e comprou 2 fazendas de manga aqui no Ceará e vai entrar pesado na ovino-capinocultura, né? Ele comprou um frigorífico em São Paulo e quer fazer carnes especiais a partir do ovino para exportar. Então, acho que o Ceará ele conseguiu, com esses planejamentos que fizemos aí, com as informações de estudos anteriores que a gente encontrou, eu diria que o Ceará encontrou quais são as cadeias que podem enriquecê-lo. Precisa agora trabalhar, ganhar escala. Estava dizendo para o Neto, né? A gente precisa de uma maior inserção internacional, exportar alguma coisa mais, para poder ganhar mais competitividade, melhorar o nosso capital humano, mas eu não tenho dúvidas que a gente, nos próximos 10 anos, a gente vai ser a 2ª economia do Nordeste, a continuar os números atuais, né? A não ser que haja uma virada, e uma virada não acontece da noite para o dia, porque depende muito da política, né? Eu não diria para ultrapassar a Bahia, não é fácil, porque a Bahia descolou muito, mas que a gente pode dar um pulo aí para ser a 2ª economia do Nordeste, se não sairmos aí desse foco. E ainda na semana passada, disse ao Ricardo, presidente da federação, vou dizer a mesma coisa aqui para vocês. Tem 2 coisas importantes. Primeiro, esse trabalho que a gente reorganizou, porque eu não vou ficar nisso por mais muito tempo, meu compromisso era 2 anos, já vou com 4 e pouco, né? O setor econômico cearense, empresários, precisa exercer um patrulhamento forte no sentido de fortalecer esse trabalho que a gente organizou para frente, né? Porque você sabe que vem governo, às vezes escolhe um político, né? Boia aqui, o cara não entende nada, quando você menos espera, você está do jeito anterior. Então, isso é muito importante. A outra coisa que eu acho que vocês têm que estar muito conscientes, o Ceará atingiu um patamar, né, que eu acho que só um estado do Nordeste alcançou, mas perdeu esse líder. Quem transforma são líderes, é a Bahia com o Antônio Carlos Magalhães, que foi muito beneficiada por conta da Revolução, né? Os governos da Revolução ajudaram muito a Bahia, montaram o polo petroquímico, que fez muita diferença. Mas os outros hoje, como diz assim, é o Ceará quem vem com políticas acertadas e precisa continuar. Então, essa escolha do próximo ano de encontrar um político que seja capaz de compreender essas mudanças efetuadas e dar continuidade, aperfeiçoando esse processo, que a verdade não pertence a ninguém, a verdade é exatamente a capacidade que a gente tem de dar continuidade ao que é bom, né? Saber escolher esse próximo governador do Ceará, eu digo isso hoje com muita tranquilidade, porque não estou militando politicamente mais, apesar da minha ligação com o Tasso, estamos até se envolvendo aí com essa eleição do que ele acha que pode ser uma terceira via, que é esse governador do Rio Grande do Sul, mas eu não estou militando mais politicamente, mas tenho dito em todas as oportunidades que eu converso, aqui tem mais de 100 pessoas, a importância, né, da gente não votar sem a razão, sem a capacidade de escolher um nome, e também, como todos os setores econômicos têm forte relação com o poder e com os políticos, né, procurar conversar para o Ceará, qualquer um, para ser governador do Ceará. Estou dando aqui um testemunho de quem, nesses últimos anos, participou ativamente do desenvolvimento.
que torce para que o Ceará continue crescendo e melhorando, né? Porque hoje a gente atingiu um ponto de maturidade capaz de fazer uma virada grande, né? Com esse 2050, se continuar esse planejamento, porque, como eu disse aqui no início da minha abertura, o Ceará, há 30 anos, quando eu cheguei, era o estado que tinha tudo por fazer. Hoje, eu diria que a gente tem tudo e precisa apenas aprimorar o que fez. É isso aí. Vamos contemplar aqui o nosso interior. Eu tenho aqui uma pergunta do nosso amigo, o Júnior Dantas, é presidente da CDL de Cascavel. Ele pergunta sobre o emprego mais emprego. Precisa informar os dados dos novos funcionários ou informar primeiro o número de vagas que necessita? O que ele pergunta? Simples. É cadastrar o empregado que ele já vai contratar, né? É simples a pergunta dele. Ele quer saber se tem que dizer logo quantos empregados ele vai cadastrar e já dar os dados dos funcionários, dos novos. Na verdade, o sistema, como eu disse, ele é bastante simples, ele é bem intuitivo, ele tem que informar os empregados. Os empregados, sim, ele tem que calibrar, tem que passar essa informação. Eu acho que a informação que Kennedy foi até muito preciso, né? No corte de 20 de julho, quando ele pegou o exemplo aqui, que a base de empregados do Neto Severino é 100, com hipótese, a partir daquela data, tudo que ele acresceu a 100 já está contando como inscrição do programa destes funcionários que estão sendo inscritos, até o limite de 100 por empresa. Pronto, Júnior, eu acredito que deu para você entender. Você tem o limite de 100 por empresa, por CNPJ. Por CNPJ. E você não precisa antecipar dados dos novos funcionários e nem tampouco dizer qual o número que você vai contratar. Na verdade... Você tem um limite de 100. Tem um limite de 100. Na verdade, a vaga não é da pessoa em si, quer dizer, é um posto de trabalho. É um posto. Certo? É um posto de trabalho. É tanto, Júnior... A calibração que a gente vai fazer em relação ao número de postos. Júnior, isso quer dizer o seguinte, você pode dispensar o empregado. O que vale é o posto, desde que você coloque alguém no lugar dele. Vamos contar sempre o posto. E a Ivone Barros, presidente da nossa CDL de Monsenhor Tabosa, ela pergunta, pode contratar menor de idade? A mim me perdoe. Eu acredito o menor aprendiz talvez seja... Não. É emprego, é carteira assinada, Pronto, é emprego normal, ok? Ivone, não estágio, nada disso. Pronto, Ivone, respondido. Agora, o Estado tem um programa na Secretaria, que é o Menor Aprendiz. Ela pode enquadrar o menor aprendiz, inclusive tem uma bolsa do Estado também. Para o menor aprendiz na Secretaria de Ação Social. Já tem um programa para ele. Agora, nós temos uma interferência agora aqui direta da nossa diretora distrital de Ipueiras. É a Ana Lira. Pode falar, Ana, com você a palavra. Boa tarde, doutor Freitas, boa tarde a todos os senhores. Eu sou contadora também e essa pergunta vai por conta da demanda que a gente recebe. Nós temos, e seguindo a lei, a prioridade das vagas seriam para bares, alimentação fora do lar, eventos. Mas como nosso secretário já falou, existe na casa de 2.400 vagas preenchidas até então, para um número de 20 mil contratações ou vagas. Então, assim, vem tendo essa demanda do varejo, as outras atividades, como, por exemplo, vestuário, calçados, essas a gente pode considerar que também serão contempladas dentro do programa, e ainda também a gente tem essa demanda dentro dos escritórios, aquelas atividades que, durante esse período de pandemia, eles funcionaram, que são supermercados ou mercantis, pequenos comércios, e também a parte de farmácia. Podemos considerar, ainda que com o número de vagas que temos, podemos passar essa mensagem e deixar uma esperança para nossos empresários que vai dar certo?
Indústria não, tá? Fábrica nova de calçado. Agora sim, agora pode falar. Indústria não, agora o varejo ou o atacado, tá? Os supermercados fazem parte disso, e as farmácias. Apesar do supermercado terem sido bastante bem tratado durante a pandemia, as farmácias que funcionaram integralmente, o Neto está aqui chorando, mas funcionaram, não tiveram as portas fechadas, né? Mas eles também estão inclusos. O Neto pode contratar, que eu acho que não tem ninguém dono de farmácia aqui na sala, né? Mas as farmácias também podem contratar. Mas no evento da CDL... Sim, tem o Deus Mata lá. O Deus Mata lá e aí, Maia, aqui no Ceará, no interior, os que estão nos ouvindo, certamente que existe farmácia, existe muita gente aí. Mas, Ana, eu acho que foi respondido por conta do desafio que nós temos de preenchermos primeiro 20 mil vagas, não está havendo limitação. Então, fique e trabalhe à vontade aí. Eu vou passar... Assim, objetivamente, Ana, agronegócio está fora, indústria está fora, e serviços profissionais, como seu escritório de contabilidade, também está fora. Tá certo? Secretário, e eu fico até desanimada com essa história, porque eu estou prestes a contratar 2 pessoas para o escritório e já não vou ser contemplada, né? Não fique triste, não, porque isso é uma coisa que também é porque não está na lei, mas a gente pode estudar, né? O profissional liberal, a gente procurou privilegiar, na realidade, o comércio e os serviços, bares, restaurantes e a área de eventos, que foram aquelas mais impactadas, né? Durante a pandemia, os mais impactados foram esses setores, inequivocamente, né? Mas, Ana, fique tranquilo que a sua participação já valeu, porque o pessoal já vai aqui sensibilizar-se e, quem sabe, abrir aí para serviço, tá bom? Acredito que o nosso desafio é trazer... Agora, o comércio retomando, eles vão pagar seu serviço generosamente. Sempre todo mundo ganha. Eu vou passar aqui a palavra, estamos chegando para o final, já estamos até abusando aqui da boa vontade dos nossos secretários que estão aqui. Eu vou passar aqui a última interferência aqui para o nosso diretor, Emílio Júnior. Emílio, com você a palavra. Secretário, como o senhor falou, o grande número de empresas são os micros e pequenos. Quando se coloca a data de corte de 20 de julho, quer dizer, uma pessoa que tiver, por exemplo, 5 funcionários, de repente, de julho para cá, ele estava em dificuldade, como eu conheço alguns, e aí essas pessoas saíram. Aí, em vez de trabalhar com 5, passou a trabalhar com 3. Quer dizer, se ele botar mais 2 agora, ele não estaria contemplado, segundo eu entendi. Estaria. Com os 2. Não, porque não é a data de corte, né? O COGED de julho. É 20 de É isso julho. que eu quero entender. Porque 20 de julho é a data da lei. A partir de 20. A partir daí, tudo que foi contratado a partir, Júnior, pode entrar no programa nesses segmentos econômicos que a gente acabou de falar aqui. É a partir, Júnior, não é limite, não. Não, é que eu pensei que aí era o corte para saber, porque ele explicou, inclusive, na CDL, que ia pegar esse número do dia 20, do 20. Se não fosse a mais, não seria contemplado. Ou seja, se o número for 5 e ele perdeu 2 pessoas, se ele botasse os 2 agora, não estaria. Quer dizer, foi esse o meu entendimento, o secretário que a gente falou. Eu estou querendo esclarecer só esse aspecto. Se você, em 20, tinha demitido os 2, só tem 3 na CAGED, você pode recuperar esses 2 e pode acrescer. Todos vão entrar. A partir de 20 de julho, o corte é naquela data. Quantos empregados a empresa tem no dia 20 de julho? Na CAGED de 20 de julho, quantos estão inscritos? A partir daí, tudo que acrescer está sendo contemplado no programa. Contemplado. A partir daí. Exatamente o que eu estou perguntando. Ele tinha 5, só que no dia 20 ele perdeu 2. Não. Ou porque pediu para sair, ou porque ele demitiu. Aí, ele, depois dessa data, ele ficou trabalhando com 3, pela dificuldade. Julho, agosto foram meses muito críticos. Aqui no centro de Fortaleza, eu posso colocar isso. Quer dizer, se ele coloca aqueles 2 que pediram para sair, ou que ele demitiu, ele não é contemplado com esses 2, só seria com força a mais. Mas o Kennedy deu uma explicação aí bem clara disso aí para você. Ele disse que, inclusive, nos meses subsequentes, empresas que demitiram e estão com um quadro menor
mesmo já tendo sido contemplado, porque nós não podemos impedir que um funcionário que a gente passou a incentivar, a partir de 20 de julho, você possa demitir, por um motivo qualquer. Se você substituir essa pessoa, está contemplado. Você botou 2, tirou 2, tá certo? Você voltou a estaca zero, mas se você botou mais 2, você está contemplado. Para substituir os 2 que você demitiu. Desculpa, só eu estou insistindo. Nós estamos em outubro. Dê seu exemplo claro. Pronto, nós estamos em outubro. Sim. No dia 20 de julho, a pessoa tinha 5 funcionários. Perfeito. Entre julho e outubro, Demitiu. ou demitiu ou o cara pediu para sair. Demitiu. Você pode repor. Se repor, Você tem vagas. sim, mas se repor para completar o número que estava. Aí quem vai dizer é você. O que é necessário para você? Se seu negócio repõe... Não é isso, é porque ele disse que o limite seria 20 de julho. 20 de julho é uma data de corte. É o número inicial seu. Certo? Se você, a partir de 20 de julho, botou mais um até um valor N, tá? E demitiu esse mais um até o valor N, você voltou a estaca zero. Você tem direito a readmitir a mesma quantidade novamente. Não, isso aí eu entendi. Pois é isso mesmo. Eu não estou fazendo entender. A pessoa não entrou, não sabia do projeto. Está tomando conhecimento hoje do projeto. Nesse ínter, do dia 20 para cá, houve uma redução de quadro. Ou porque ele pediu, ou porque ele demitiu. Se ele for recompor o quadro, até onde eu entendi, essa recomposição não é contemplada. Segundo o que ele falou. Mas é a CAGED. No dia 20, Pois é. você tem 10 funcionários. Está claro para ti? Não, aí eu entendi. Não, calma. É. Vamos pegar um caso prático. Você no dia 20 tinha 10 funcionários. Não tinha um programa. Você botou mais 5. Infelizmente, por uma situação de mercado, você demitiu esses 5. Voltou a ter 10. Tá? O programa continua. Você escreve. Você quer mais 5? Põe mais 5. Você quer mais 10? Você põe mais 10. Repondo o quê? Os 5 que você demitiu. Os 10 é a data de corte, a data que você entra no programa. A partir dali, o que entra e o que sai, você vai administrar repondo com esse apoio do programa. Júnior, é assim, O corte. até o dia 20, Júnior, o que estava lá não conta. É o que você tem, está registrado. Eu tenho 10, pronto. Ali não tem. Mas tudo... Não, de lá para cá, não, eu diminuí, problema meu. O que eu acrescentar de 10, aí... Ah, pois é. A pergunta dele é assim, os 10 que ele já tinha, se ele tirou 5... Ele quer saber se os 5... Mais 5 para 12... Não, mas a pergunta dele é mais... Tem incentivo. Uma pergunta se ele dele... demitiu, depois do dia 20, ele tinha 10. Tá? Por uma contingência de mercado, ele caiu para 5. O mercado melhorou no mês seguinte, ele vai contratar esses mais 5 e mais alguns. Está no programa. Isso é que é importante na pergunta dele. Entender. Flexibilizar uma liberdade que o empresário tem que ter até o fim do programa. É a entrada e a saída de funcionários. Isso é uma coisa única e exclusiva do foro do empresário. Apenas o programa, tá certo? Vai lhe compensar, comparado com a data de corte, tudo aquilo que você acrescer nos próximos 6 meses. O importante é que, ao terminar 6 meses, você tenha mais vagas contratadas e participando do programa do que na data de corte do dia 20. Se você terminar com 15, você tem mais 5. Você tem mais 5. É e o fluxo, né, que é mensal, você é quem vai administrar o que bota para fora e o que bota para dentro. Botou um para fora que estava no programa, no início do programa você cadastrou, tá certo? E esse cara, por um motivo, força maior qualquer, foi demitido. Você repõe outro. Você põe outro no lugar. Meu amigo secretário e secretários, queria agradecer a presença de todos. Olha como foi importante a presença de vocês. Os temas aqui são palpitantes. Temos recebido aqui no interno aqui as pessoas se manifestando, aplaudindo e valorizando esse momento. Aqui nós apenas pensamos em alguns questionamentos, mas as pessoas gostaram muito e acredito que vai haver uma grande adesão
não é por favor, é por necessidade. Ninguém vai contratar, eu até disse isso para o professor Kennedy, que nenhuma empresa vai contratar, Neto, ninguém por conta desse programa. Ela é um estímulo, é um incentivo. Eu não vou amanhã contratar alguém porque tem esse projeto, não. Mas que certamente vai me permitir pensar em incorporar aqui o meu quadro, mas alguém que estava deficiente, tudo bem. Então, acredito que o projeto vai ser vitorioso. No momento, pessoal, mais uma vez, não está havendo limitação quanto ao perfil da empresa. Cadastre e espere o seu resultado. A empresa do Neto, por exemplo, perfeitamente, cadastrou-se. Está lá, aceita, vai colocar 100 empregados, o que ele precisar, e vai contribuir com o projeto e vai também auferir os benefícios do projeto. Até 100, o limite é 100 por CNPJ. Você vai abrir um supermercado agora lá no Cariri. Passei Pronto. na porta do seu supermercado, como lhe disse, na sexta-feira. O pessoal já está todo contratado lá. Esse pessoal que você vai contratar, que é depois da data de corte, É. com certeza todo ele Já está todo programa. contemplado lá, aquele lá. Essa loja é assim. Nós vamos abrir agora uma loja em Cascavel. Pronto. Beleza, contratamos lá 20, 30 pessoas. Já está Já dentro. está dentro do programa, até o limite de 100. Senhor secretário, eu também está gostaria... sentindo como é importante o Ceará como um todo num projeto dessa envergadura. Nós vamos ter uma resposta muito grande, porque eu estava sendo provocado pelas CDLs interioranas, porque nós não tínhamos feito essa divulgação, porque estávamos sem entender. Mas quando eu vi de que se tratava, eu verifiquei o quanto era importantíssimo para todos nós. E eu agora vou retornar a palavra para vocês, para fazerem as considerações finais. Fiquem bem à vontade. O professor Kenny está pedindo ali. Primeiro... É só um rápido esclarecimento também. A adesão é da empresa. Inclusive, os créditos eles são feitos diretamente à conta corrente da empresa, tá certo? Não há qualquer tipo de vínculo entre o Estado e a empresa, do ponto de vista trabalhista, não. É um benefício. E se o salário do empregado for de R$2.000? Não. O benefício é de 550. É um incentivo que o Estado está dando para cada novo posto de trabalho que está sendo não criado. interessa o valor do salário. Não necessariamente, eu já tinha até explicado. Eu acho que vocês aí, sim, eu sou empresário e conheço como é um pouco isso. Com certeza, a maior parte das empresas, a estrutura de recursos humanos tem um cadastro de pessoas boas, né, que, infelizmente, por uma circunstância do mercado, foram, em determinado momento, demitidos. Né? Eu acho que o primeiro passo é olhar o cadastro da empresa. Verificar daquele universo de pessoas que não estão trabalhando com vocês e estão desempregadas, quem vocês querem botar de volta para dentro, porque esse pessoal já conhece a empresa, já tem a cultura da empresa e do negócio. Então, nós estamos disponibilizando o Cine-IDT para ajudar. Não necessariamente essa rede de intermediação de empregos e capacitação vai ser utilizada. Pode ser, mas é uma disponibilidade que o empresário passa a ter. Agora, na sequência, eu vou passar a palavra para as considerações finais aqui do Vladson. Fique à vontade, Vladson. De forma bem breve, só agradecer a oportunidade, colocar a rede do IDT em todo o estado de Ceará à disposição, dizer que o nosso papel é justamente prospectar, né? Nós estamos fazendo uma parceria agora interessantíssima com a Copechus em Morada Nova, que vai ser uma planta que vai abrir com 2.000 postos de trabalho. Nós estamos fazendo o cadastro de todos os trabalhadores no entorno daquela empresa para poder identificar, entender o perfil daqueles trabalhadores e, a partir dali, desenvolver um plano de capacitação. Então, esse é o papel do IDT, é ser ponte, é apoiar o empresariado cearense para qualificar a mão de obra e disponibilizar a mão de obra mais adequada para esses postos de trabalho. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, Vladson. E vou passar agora a palavra para o nosso secretário da SEDET, nosso amigo doutor Maia Júnior. Antes de agradecer, doutor Freitas, eu queria sugerir aqui a vocês, né, nós estamos repaginando aí o IDT. Se fosse uma consultoria, no Ceará não tem uma consultoria com 240 pessoas capacitadas de trabalho. Né? Eu fosse uma sugestão,
Se o senhor quiser trazer o IDT, né, para mostrar a disponibilidade que ele tem para ajudar o segmento do comércio e serviços, tá? Para fazer uma palestra e vocês saberem que existe um organismo bem estruturado, né, para servir a vocês, com certeza com custo muito menor do que qualquer outra estrutura de intermediação de mão de obra. Também sugeria, nessa mesma apresentação, ele vir com a Silvana, porque tem um ponto que a gente criou, que é o microcrédito, que se soma ao Crédito Amigo do Banco do Nordeste em todos os segmentos econômicos, que às vezes, né, você vai desmobilizar um profissional e às vezes fica naquela angústia. Esse profissional vai ser absorvido pelo mercado de trabalho? Não vai? Porque as áreas de recursos humanos de vocês podem preparar essas pessoas para ser um empreendedor. O Estado está financiando, né? E vale a pena o senhor apresentar, sobretudo convidando as áreas de recursos humanos das empresas, uma política de microcrédito em condições até melhor do que o Crédito Amigo. Vai sair um profissional desse, você pode instrumentalizar para que ele possa ser um empreendedor. Tem dinheiro para capital de giro e tem dinheiro também para a aquisição de ativos imobilizados, né? Ou seja, comprar uma máquina de costura, comprar um freezer para poder fazer lá uma quentinha e servir, às vezes até a própria empresa que está saindo, né? Então, isso também é muito importante, porque tem um ponto importante do trabalho do Kennedy, que pode vir também nesse dia, que é o fortalecimento, sobretudo no caso do FCDL, no interior, de empresas locais para fornecer às empresas do Estado, né? Vou dar um exemplo aqui, a siderúrgica contrata, por exemplo, transporte dos funcionários que saem de Fortaleza para Pecém e voltam todos os dias. Por que essas empresas não são de empreendedores do São Gonçalo do Amarante ou de Calcaia, um exemplo? Estão contratando bufês, né? Estavam contratando aqui em Fortaleza, prepararam lá em São Gonçalo e Pecém uma rede de buffet, porque a siderúrgica recebe muita gente e sempre tem ali um coffee break, alguma coisa, um seminário que ela precisa. Então, se a gente puder estruturar aqui no comércio, né, empreendedores locais, por exemplo, o Severino está chegando lá ao Cariri, né, uma belíssima loja, né, mas muitas coisas ele vai levar de Fortaleza lá para essa loja, quando ele poderia contratar. Juazeiro já é uma cidade bem desenvolvida, e o Crato, né, mas fortalecer o comércio local. Com isso, você aumenta o empoderamento desses FCDL, desses CDLs localizados nessa rede de cidade. Não adianta a gente querer só enriquecer aqui a região metropolitana, a gente tem que centralizar esse crescimento, né, e fortalecer compras locais. A gente também tem um programa de compras do governo, preparando empreendedores que queiram fornecer ao governo. O Kennedy poderia vir falar aqui sobre isso. Estou lhe mostrando que a gente está repaginando a economia do Ceará para que ela possa crescer. E vamos criar oportunidade por da casa. Mas, no mais, eu quero lhe agradecer bastante. Eu fui que pedi esse apoio, né? Não só aqui a FCDL, mas o CDL, o A6, que esteve aqui e teve que sair mais cedo, a FEComércio. Esses programas eles são importantes, porque é para isso que existe o governo, saber calibrar as coisas nos momentos certos, né? O que o governo está fazendo é exatamente apoio para estimular novamente ao retorno da nossa economia, pelo menos a pré-pandemia. Se for melhor do que a pré-pandemia, melhor ainda, porque nós precisamos ter um Estado exatamente em processo de crescimento. Nós não poderíamos matar a nossa galinha dos ovos de ouro, que são as empresas que estão aqui estabelecidas no comércio, na indústria, na área de serviço, na agricultura, né? No turismo, que é eventos. O Ceará vinha andando relativamente bem. Então, essas medidas, um refis, um regime de carga líquida, parcelamento de débitos que a gente fez durante o processo de pandemia e outros incrementos, foi para a gente não deixar perder essa estrutura que a gente tem. Graças a Deus,
Um outro dado importante, né? Há 2 anos, mesmo com a pandemia, estamos abrindo mais empresas do que fechamos. Esse de janeiro a agosto, nós abrimos, em relação ao ano passado, 34% de empresas a mais do que o ano de 2020. Desde 2019 que essa curva cresce, né? Isso significa que tem uma economia andando bem, porque senão não estaríamos abrindo empresas novas. Então, queria agradecer, pedir o apoio de vocês, né? Quem empreende não é governo, a estrutura que a gente está montando de trabalho é para facilitar, porque o empreendedor é o privado, quem banca esses empregos não é o governo, quem banca esses empregos são os empresários, são aqueles que estão correndo risco. Então, se nós se unirmos, a gente pode fazer uma boa mudança, não só nesse momento atual, que a gente está tentando sair dessa crise, como nos próximos anos. O Ceará precisa crescer acima da média brasileira, se ele quiser realmente botar a cabeça de fora, reduzir essas desigualdades, reduzir essa pobreza. Para que o senhor tenha ideia, a grande meta para fechar a conversa, do 2050, hoje nós temos 2,25% de participação no PIB nacional, é muito pouco, e temos 4,35% na participação da população. O grande desafio do projeto nosso, dos próximos 30 anos, é igualar a nossa participação no PIB à nossa participação na demografia nacional. Se isso acontecer, a gente vai dobrar a renda per capita, vai dobrar a riqueza e a participação do Ceará na economia nacional. Esse é o desafio. Se tudo correr bem, em dezembro a gente chega a 2,29, mas nós precisamos de uma economia que cresça muito mais do que o que cresceu nos últimos 30 anos. A gente precisa crescer muito mais, acima da média do Brasil, né? Pelo menos uns 3 a 4 pontos percentuais. Todo mundo hoje fala de China, mas teve um presidente chinês, foi o Deng Xiaoping, né? Que preparou toda essa China para esse boom de crescimento na casa de 10 pontos. Nós precisamos crescer pelo menos acima de 5 pontos nos próximos 30 anos no Ceará, se a gente quer mudar o Ceará. Para isso, precisamos encontrar uma economia mais robusta, né, que possa crescer a renda, que possa manter esses investimentos públicos e privados no Ceará. Se isso acontecer, eu tenho certeza, não sei se vou estar vivo, mas estou com 64 anos, para esperar 30 anos, mas pelo menos uns 20 eu espero que esteja pronto para assistir isso aí. Obrigado, seu presidente. Eu quero aqui agradecer a presença de vocês todos. Muito obrigado, secretários. Obrigado aqui aos nossos ouvintes que ficaram até agora conosco, tanto aqui os que estão presenciais, quanto os que estão em rede. Não arredaram o pé, secretário, estão todos ali, ouvindo, atentos. Isso é muito bom. Vamos seguir o seu conselho. Vamos convidar aqui o Vladson para, no momento, estar aqui conosco, Vladson. Eu já quero aqui chamar e pedir a atenção dos nossos diretores que estão aqui, estão nos ouvindo. No próximo dia 20, vamos estar aqui com o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, para tratarmos também de um assunto que diz bem de perto em relação aos nossos negócios, principalmente o interiorano. Então, o secretário já confirmou, vai estar aqui conosco e vai nos propiciar aqui um conhecimento de como é que está isso. Nós temos muita conversa, muito quiquiqui, e precisamos saber de fato o que é que está havendo. Existe também uma política pública responsável, o desafio é grande, não é só do Ceará. O Ceará foi identificado como uma ilha para esses bandidos, que é muito bom, isso aqui é maravilhoso, então eles elegeram isso aqui. O crime organizado não respeita a fronteira e é muito difícil você enfrentar isso daí, mas nós vamos conseguir. Existe um esforço governamental, os recursos direcionados, destinados a essa pasta, eles são enormes. Se não tivéssemos esse gasto, estaremos até bem melhor em outras soluções, mas é preciso enfrentar isso, enfrentar mais do que com armamento, com inteligência, e é isso que o governo do Ceará tem feito, e vamos acreditar. O secretário vem com esse propósito, aceitou de primeira hora, e sempre nós temos trazido aqui, secretário, o secretário de Segurança.